Olá, meus amores! Vamos hoje para mais uma leitura. Sejam todos bem-vindos ao canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Curte os vídeos. Por favor, façam comentários, sugestões, elogios, críticas. Escreva aí embaixo do vídeo o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando do canal, isso é muito importante. E eu vim hoje aí trazendo uma leitura diferenciada. Vamos trabalhar hoje com o tarô, certo? Só que o tarô hoje é um pouquinho diferente. Vou trabalhar só com os arcanos maiores e os as, tá? Eu, particularmente, trago sempre os as junto, porque eu gosto muito da energia deles, energia de recomeço, energia de liderança. Eu acho bem interessante, dá pra gente ter uma visão um pouco mais ampla do que o contexto das cartas querem nos dizer, certo? E aqui, para vocês verem que realmente é o tarô, aqui são os arcanos menores que eu separei do monte e vou deixar aqui quietinho de ladinho. Certo? Então vamos lá, vamos nos concentrar, abrir a mente, abrir o coração, respirar fundo. E vamos começar o jogo. Bom, aqui o tarô me traz a carta da lua, a carta do mundo e o as de espada. Bom, aqui eu vejo a questão muito ilusória que estamos inseridos na sociedade. A questão da lua aqui, muitas ilusões, muitas crenças, né? Aqui a carta do mundo me mostrando a amplitude que talvez as nossas crenças, as nossas ilusões estão aí inseridas, né? Estão pré-concebidas, né? Num contexto geral aí da nossa vida, talvez numa situação de dificuldade, talvez aí num momento de crescimento, de desenvolvimento, né? De certa forma, aí até uma questão natural durante o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento como ser, como pessoa. A gente acaba criando algumas situações, alguns cenários de ilusão na nossa mente, né? E com isso, eu também venho trazendo aqui conflitos, né? A carta de espada, o as, é o princípio dos nossos conflitos, os nossos conflitos internos, o que a gente de repente vê fora da gente, né? O contexto da carta do mundo. Também podemos ver esses aspectos, né? O quanto nos iludimos o que está ao nosso redor, o quanto estamos prestando atenção ao que está fora da gente e não dentro, o quanto estamos iludidos com todos esses cenários, com todas essas belezas e tudo muito perfeito, tudo muito certinho, mas que por trás disso existem os conflitos, existem as sombras, né? E a gente no modo iludido, no modo vendado, não conseguimos talvez aí enxergar os caminhos por outra perspectiva. De certa forma, permanecemos até um certo ponto engessados, não conscientes, né? E hoje esse contexto do jogo do tarô vem me trazendo isso. O quão iludido nós estamos nesse momento da nossa vida, o quão conflitante nós estamos com nós mesmos, o porquê nós ainda nos permitimos viver nesse mundo pré-estabelecido, pré-concebido, que exigem ou cagam regras pra gente, porque daquela forma é melhor, porque se você agir dessa forma, ou porque você
falar desse jeito, ou pensar dessa forma, se comportar dessa maneira, você vai ser alguém, você vai ser visto, você vai ter valor, que na verdade, minha gente, também é uma grande ilusão, né? E a internet tá aí, a mentira tá aí, o golpe tá aí, né? E a gente acaba levando muitas coisas como verdadeiro, como real, e às vezes a gente acaba querendo que a nossa vida ou que a forma como pensamos até ou agimos está incorreto, que nós precisamos caber nesse mundo louco, nessas ilusões. E muitas das vezes esse sentimento de querer estar inserido em algo, de querer caber em algo, ou ser valorizado, respeitado, reconhecido, visto, enfim, a gente acaba nos depreciando, né? A gente acaba às vezes aceitando também muitas migalhas, coisas que não são boas pra gente, que vai fazer a gente sofrer, que vai fazer a gente criar inseguranças, né? Isso em todos os aspectos da nossa vida, tanto do mundo profissional, quando na questão amorosa, questão amizade também, a gente acaba ficando muito sensível a tudo, né? Porque estamos aí iludidos e achando que o problema é a gente que não sabe fazer, a gente que é burro, a gente que não dá certo, é o azarado. E às vezes a questão é que às vezes aonde estamos tendo um espelho, aonde estamos ali de repente nos identificando, talvez não é uma real, né? Talvez é uma história contada, um conto da carochinha, né? Uma lorota, e a gente acaba pegando aquilo como real, como verdadeiro e nos colocando em uma situação que humanamente é impossível viver aquilo, né? Principalmente nesse contexto social e político que a gente está vivendo hoje, minha gente, tá? Então esse contexto de jogo vem trazendo isso, os conflitos do que é real, do que é ilusório, né? Do que eu realmente tenho como espelho, como modelo. O que eu estou seguindo? Será que eu estou sendo um fantoche? Estou sendo influenciado pelo que eu estou absorvendo, pelas pessoas que eu estou convivendo, pelo que eu estou assistindo, pelo que eu estou ouvindo, né? De repente até o quanto eu enquadro meus pensamentos naquela comunidade, naquele contexto ali, enfim, naquele grupo onde eu quero de repente ser reconhecido, né? Eu acabo às vezes aí abrindo mão de mim, abrindo às vezes até me autoflagelando mesmo, sabe? Em prol de uma situação que é loucura, que é ilusória, que é mentira, né? Então o jogo ele vem hoje mostrando esses aspectos e que estão cada vez mais comum na sociedade que a gente está vivendo, no nosso dia a dia, seja você novo, seja você velho, seja você meia idade, não importa, todos nós estamos vivendo num contexto hoje mentiroso, ilusório, né? É tudo uma farsa. E essa questão da gente sempre querer ir atrás do que é aquilo, achando que aquilo é verdadeiro e abrindo mão da gente mesmo, é uma grande cilada, é onde acontecem aí os grandes conflitos, né? E onde a gente precisa organizar a nossa vida, trazer, aqui vem a carta do Sol, trazer mais clareza para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, né? Colocar na nossa vida metas, propósitos, objetivos, mas sempre, minha gente, com o pé no chão, né? Eu acho que sonhar é muito bom, a gente deve sonhar, a gente tem que ir atrás dos sonhos, fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas de uma forma muito responsável, muito serena. E a carta da justiça vem me trazendo exatamente isso, né?
essa questão de mais estabilidade, mais pé no chão, né? Ser mais justo até com você mesmo, porque todos nós temos os nossos limites, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas virtudes. E às vezes a gente acaba não sabendo o limite disso, não é não sabendo o limite, mas a gente acaba ultrapassando o nosso próprio limite porque, por N motivos, a gente tem na nossa mente uma construção de que para dar certo precisamos aí fazer altos sacrifícios, né? E de repente ter sonhos mirabolantes e fazer de tudo para chegar àquilo, valendo tudo, né? E isso é muito perigoso, é um jogo muito perigoso, porque em algum momento a gente vai se frustrar, você vai se frustrar, eu vou me frustrar, o outro vai se frustrar, e nessa frustração toda a gente vai criando karmas negativos, né? Patologias mentais, né? Vem aí ansiedade, depressão, que hoje também no mundo em que vivemos é um dos transtornos mais comuns. Acredito que 80% da população já apresentou sintomas de ansiedade ou depressão a um nível patológico. E isso realmente é muito preocupante, e tudo parte dessa primeira carta aqui, ó, da lua, da ilusão de acreditarmos em algo que não é real, né? De comprarmos aí uma ideia que nos divide, que nos agride, que nos machuca, né? E acreditando que um dia a situação vai mudar. E nesse momento vem me trazendo aqui a carta do carro, né? Que de modo geral o carro, quando a gente pensa em carro, a gente pensa em movimento, né? Ok, o carro é movimento, pode significar às vezes que você também está estagnado, parado em algum lugar, mas a grande questão da carta do carro é quem está dirigindo, quem está no comando do carro. É você, né? Porque aqui o carro a gente pode interpretar como o carro a sua vida, né? O motorista, o comandante, quem está guiando o veículo, quem é? Você está consciente? Claro que é você, é óbvio que é você, mas você está consciente dessa direção? Você está consciente do controle da sua vida, aonde você quer chegar e como você vai chegar? E principalmente, minha gente, como vocês vão lidar com as adversidades que aparecerem pelo caminho? Porque uma coisa é fato, né? Merdas acontecem. Situações imprevisíveis acontecem. E nós estaremos preparados? Não, claro que não. A gente nunca está. Né? Mas deveríamos. Mas a partir do momento que a gente vem trazendo aqui, vem controlando a nossa vida, vem controlando os nossos movimentos, a forma como gostaríamos até de ser tratado por outras pessoas, até isso a gente ensina para outras pessoas. Entra a questão do limite, né? A gente aprende aos nossos limites e principalmente aprendemos a não ultrapassá-los, né? Mas que para que isso aconteça, eu preciso ter o controle, eu preciso ser o motorista da minha vida, né? E eu preciso ser um motorista consciente, eu preciso ter plena consciência dos meus próprios atos, dos meus próprios pensamentos, né? Da forma como eu me apresento ao mundo, como eu abordo determinados assuntos, né? Principalmente hoje em dia, onde o dividir é muito mais vantajoso, né? Porque enquanto estamos divididos, a gente se enfraquece, porque infelizmente é da natureza humana, minha gente, os conflitos. E divididos a gente acha que de repente o outro grupinho, a outra comunidade, o outro ali que tem uma opinião diferente da nossa é o ruim, é o filho da puta, é o que vai me ferrar, o que vai puxar meu tapete, né? E às vezes não é isso, muitas das vezes não é isso. Existe aí
um problema de comunicação e um problema de respeito, de compreensão gigantesco, né? Mas isso parte sempre do princípio do quê? De uma ilusão, né? E essa ilusão pode ser até um ponto de você mesmo estar mentindo para você. Que eu acredito que essa é uma das piores coisas que pode acontecer no mundo. A partir do momento que você idealiza dentro da sua cabeça uma ilusão daquilo que você acredita que você é. E aí ferrou. Né? Aí os conflitos aumentam, aí o meu senso de justiça, o meu senso de equilíbrio, né? O meu senso comum ali, a minha noção, ela acaba se esvairando, né? Ela se torna nada. Aí é onde entra a questão da maldade, a questão da inveja. Às vezes não é nem comum do meu comportamento, da minha personalidade, invejar a outra pessoa, desejar de repente o que é do outro, mas minha gente, acontece. E às vezes acontece de uma forma inconsciente, às vezes a gente não tem nem noção daquilo que está acontecendo. E por que, Thalita, não temos noção daquilo que está acontecendo? Porque não estamos conscientes, não estamos presentes no presente, estamos aí iludidos com alguma coisa, estamos aí com a mente vagando em algum mundo de Nárnia de repente, pode ser. Entendeu? Então a questão de focar naquilo que você quer, olhar sim o mundo, mas o mundo interior, o que tem dentro de você. E essa carta do mundo do tarô, ela é muito forte, muito bela. É um dos arcanos maiores, óbvio, eu estou só trabalhando com arcanos maiores hoje, mas o significado dela é muito profundo, que vem trazendo realmente o seu mundo. Cada ser humano é único. Eu preciso cuidar bem de mim, eu preciso cuidar bem do meu mundo, né? Eu preciso nutrir o meu mundo para que eu expanda cada vez mais. E quando eu encontre pessoas também diferentes de mim, de mundos diferentes de mim, com ideias diferentes de mim, eu consiga, no mínimo, compreender e aceitar e respeitar que aquela pessoa é diferente e que o mundo dela, a forma como ela vê a vida é só dela, assim como o meu é só meu. Não existe lógica ou não existe desculpa ou qualquer outro argumento para que você ataque a outra pessoa, para que você ataque outro ser humano ou que você receba algum outro tipo de ataque, né? E isso acontece muito. Mas Thalita, por que acontece, minha gente? Porque está todo mundo iludido, está todo mundo perdido em si mesmo, em alguma questão. Está todo mundo em conflito. Hoje nós vivemos uma sociedade que está doente e estamos nos deixando adoecer também. E isso é muito sério. E nós precisamos prestar atenção nisso. Por isso que hoje a carta do mundo veio também central. É o eu interior. Eu vou cuidar de mim. É o meu mundo, é o meu universo. Eu não vou mais me iludir, eu não vou mais mentir para mim mesmo. Eu vou tomar de assalto aí as minhas atitudes. Eu não vou mais me espelhar em pessoas que não me tragam nenhuma significância na minha vida. Muito pelo contrário, só me criam ansiedade. Para que eu absorvo isso? Não tem necessidade. Se eu não estou, absorvendo algo que vá me fazer evoluir, desenvolver, que vá me ajudar no momento de desenvolvimento, de crescimento, para que eu vou ficar absorvendo coisas, situações, pessoas, e seja lá o que for,
para ficar me gerando mal-estar, ansiedade, dúvidas, medos. Não tem lógica. Isso não é cuidar de você, não é cuidar do seu mundo. E enquanto a gente não aprender a cuidar da gente mesma, a cuidar do nosso mundo, as frustrações e as decepções na nossa vida serão cíclicas. Ciclos se repetem. Se a gente não aprende a lição, eles vão aparecer novamente. E novamente a gente vai cair na mesma cilada, na mesma armadilha. Tá? E aqui a carta da justiça, vamos rever. Aí vamos nos analisar, vamos rever os nossos objetivos, a forma como a gente caminhou até hoje, o que podemos melhorar, porque sempre tem algo que a gente pode melhorar na gente mesmo, certo? E aqui, para finalizar, a carta da Imperatriz, que também é uma carta de uma energia muito central, muito única, né? A questão do meu autoconhecimento, trazer essa posição mais de liderança, mais forte, um posicionamento mais forte, mais decidido, né? E a carta da Imperatriz é essa carta, essa posição, né? Esse posicionamento mais firme perante o outro, perante a vida, né? Decisões sendo tomadas mais conscientes. Isso é um posicionamento mais firme de vida, fazendo escolhas melhores para você, né? Fazer escolhas melhores é fazer escolhas melhores realmente de tudo. Você sempre vai ter opções, certo? E a carta da Imperatriz vem dizendo isso. Esse posicionamento mais firme que a gente precisa ter. E para finalizar, a carta do demônio. Mas é uma carta, minha gente, também de transformações. É uma carta mutável. É a carta que é muito óbvio que se fizermos escolhas ruins, as consequências serão ruins. Se aprendermos a fazer escolhas melhores na nossa vida, as consequências é óbvio que serão melhores. E a carta do demônio, ela vem mostrando essas opções, essa dualidade, essa transformação, que nada é permanente, que nada é estável, né? Existe aí a questão da mutação. Eu posso transmutar o que estava ruim para algo bom e vice-versa, né? Com questão aí de pensamento, com questão de comportamento, emoção, lembrando sempre, minha gente, que questão pensamento vai induzir muito a forma como você se sente e automaticamente a forma como você se sente vai ser a forma como você vai tomar as suas decisões. Se você tiver um modo desesperado, modo medroso, limitado, sufocado, você vai tomar decisões impulsivas, impensadas, e é muito óbvio que você vai se ferrar, você vai sofrer uma frustração. Se de repente eu consigo controlar, lembra a carta do carro? Né? O controle da sua vida, você é o motorista. Você conseguir controlar assim, né, o pensamento, puta, percebi que tô exagerando, tô entrando numa depressão, tá batendo uma bad, percebi, eu consigo transmutar, transformar ou distrair a minha mente com algo que me traga uma satisfação, um bem-estar, uma calmaria, um momento de paz. Eu já tenho aí uma fórmula para transmutar, para mudar ou para virar a chave dessa situação sufocante, ansiosa,
tóxica que eu estava vivendo, né? E a carta do demônio, ela vem muito esse simbolismo, né, da transformação, da transmutação, de virar mesmo os polos, né? E isso acontece na nossa vida e é um lembrete que nada é permanente e que para tudo temos opções. Às vezes é só uma questão da gente parar, respirar e seguir. Lembrando que a vida segue em frente. Enquanto mais tranquila, mais serena eu tiver com a minha mente, com os meus sentimentos, mais fácil serão as minhas tomadas de decisões, os meus posicionamentos da vida, os meus aprimoramentos, e isso tudo vai se encaixando durante o processo. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da leitura. Para quem gostou desse conteúdo, desse videozinho, dá um like, escreva aí no canal algum comentário, algum elogio, ou se tiver alguma crítica ou sugestão, por favor, fique à vontade também. Se inscreva no meu vídeo, se quiser também siga lá no Instagram, @Thalita Consultoria Oracular. Toda quarta-feira temos live, então na próxima quarta aí, live aqui pelo YouTube e pelo Instagram, certo? Não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê. Até a próxima, um beijo grande e fiquem com Deus.